Melhor que você não há nada. Melhor que você não há nada. Nada é melhor que você. Não há nada melhor que você. Não há nada.
Só você pode fazer. Bom dia, irmãos! Como é que vocês estão aí na casa de vocês? Espero que vocês estejam muito bem e espero que vocês tenham sido muito abençoados por este período de louvor que nós acabamos de ter agora. Que você tenha sentido a presença de Deus aí na tua casa. Eu quero te convidar neste momento, se você deseja abençoar este ministério e contribuir com este ministério, você pode fazer isso sem constrangimento algum através dos dados que vão aparecer aqui embaixo na tela. Neste momento eu também quero te convidar a fechar os seus olhos e a orar comigo. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós entramos na Tua presença, Pai, te agradecendo, Pai, por este culto maravilhoso que nós estamos tendo, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos visitado, Pai, a cada manhã, Senhor, de domingo, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Pai, visita a vida, Senhor, dos meus irmãos que estão cada um nas suas casas, Pai, que eles possam sentir a Tua presença aquecendo os seus corações, que eles possam ser visitados pelo Senhor em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos também, Pai, fala conosco através da Tua palavra nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Se você está aí sozinho na sua casa e você deseja entrar em contato conosco, você pode fazer isso também através das nossas redes sociais, que estarão aparecendo aqui embaixo na tela. Ou você pode também entrar em contato através do nosso WhatsApp, que também estará aparecendo aqui, e será um prazer para nós entrar em contato com você. Pegue aí a sua Bíblia, se reúna com a sua família e que você possa ser abençoado pela palavra do Senhor que será ministrada agora. Deus abençoe. Bom dia, nós iniciamos um novo mês, hoje é o primeiro domingo do mês de junho e um domingo para a gente celebrar, né? Todo domingo é um domingo para a gente celebrar ao Senhor, de estarmos juntos aqui, dividindo a palavra de Deus. Ainda nós não podemos nos reunir fisicamente ali na nossa igreja, mas isso não tem nos impedido de levar a palavra de Deus para você. Nosso desejo, nossa esperança é que muito em breve, né, nós possamos nos reunir no prédio da igreja, ali em Jundiaí. Estamos com saudades de todos de podermos estar junto aí e orando para que esse tempo passe logo, né, para que a gente possa fazer isto. Hoje nós teremos a ceia do Senhor, então separe aí o pão e o cálice para que no final dessa mensagem nós possamos celebrar a ceia juntos, tá bom? Muito bem, o Sermão do Monte, registrado no livro de Mateus, nos capítulos de 5 a 7, tem sido a base das nossas últimas mensagens, das nossas últimas ministrações, e hoje eu quero falar da última parte desse ensino, que está no livro de Mateus, capítulo 7, nos versos 13 a 29. E falar de uma coisa muito importante, falar sobre escolhas, falar sobre dois caminhos. Antes, eu quero orar com você. Pai querido, nós pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, Pai, para ouvirmos a Tua palavra, que o nosso coração, Deus, não se endureça, ó Deus, com as nossas próprias verdades, mas nós queremos ser não apenas ouvintes, Pai, mas praticantes da Tua palavra, da palavra que nós temos ouvido e que tem enchido o nosso coração, que a nossa vida e as nossas atitudes, ó Deus, sejam moldados pela Tua palavra, que sejamos fortalecidos, Deus, em cada área da nossa vida. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra então a sua Bíblia aí, queridos, no livro de Mateus, capítulo 7, Sermão do Monte, nos versículos finais lá, dos versículos 13 a 29, nós vamos ler. Diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida,
e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que me diz Senhor, Senhor, aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Sermão do Monte é um ensino de Jesus de vários princípios fundamentais para a nossa vida cristã. No verso 1 do capítulo 6, ele diz que nós devemos nos guardar de exercer a nossa justiça diante dos homens para buscarmos a justiça de Deus. E dentro deste princípio fundamental, ele contrasta a justiça dos fariseus, que contrastava com a lei, né? Que era contrária à lei de Deus, que se contrastava com a lei de Deus. Ele contrasta com a justiça que ele próprio ensina, baseada na lei do Pai, na lei de Deus. E ainda usando o contraste como parte do seu ensino, Jesus nos mostra alguns valores que nós precisamos avaliar e praticar na nossa própria vida. Nos versos 19 a 21 do capítulo 6, ele nos mostra que há dois tipos de tesouros que o homem pode ter. Um tesouro celestial, que é eterno, em oposição a um tesouro terrestre, terreno, que se perde com o tempo. No verso 24, ele fala de dois tipos de senhores que podem dominar a vida do homem. Mamon, que representa as coisas materiais e terrenas, e o próprio Deus, que representa as coisas celestiais. A partir do verso 13, então, do capítulo 7, Jesus começa a concluir a sua mensagem com a aplicação prática de tudo o que ele ensinou ali no monte para aquelas pessoas. E o que vemos a partir daqui é que Jesus mostra que nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos fazer escolhas na nossa vida. Nos versos 13 e 14, Jesus mostra dois caminhos, um estreito e um largo. Esses dois caminhos, eles representam dois modos, ou dois padrões, ou
dois estilos de vida, dependendo de como a gente quiser chamar, né? Dois estilos de vida. Um deles é o da vida eterna e o outro é um caminho de morte. Ele fala aqui de dois destinos, de vida eterna ou de perdição. Dois caminhos diferentes. Nós estamos acostumados a ouvir tantas pessoas dizerem: todos os caminhos levam a Deus. Mas o que Jesus está dizendo, e não sou eu que estou dizendo, Jesus está dizendo através da palavra, é que há somente um caminho que nos leva a Deus e que todos os outros caminhos levam à morte. Nosso grande problema é que nós vivemos, na maior parte do tempo, de aparências. Nos acostumamos com o que é aparentemente bom, nos iludimos com o que aparentemente satisfaz, nós nos envolvemos com o que aparentemente é interessante, nós nos compromissamos com o que aparentemente nos traz segurança. O caminho estreito que Jesus fala aqui nesse texto representa a vida de justiça de Deus, uma vida de humildade, uma vida de humildade de espírito, uma vida de mansidão, uma vida de exercício de misericórdia, uma vida de coração limpo, que busca a paz com todos e que não exerce a justiça própria. A ordem de Jesus aqui, então, queridos, é a seguinte: entrai pela porta estreita. É o chamado de Jesus, é o chamado que Jesus faz para mim e para você, para nós vivermos uma vida eterna com Deus. Eu acho que todos nós temos o desejo no nosso coração de um dia podermos estar no céu ao lado do Senhor. Mas não basta apenas o desejo, não basta apenas o nosso coração desejar, mas nós precisamos tomar algumas atitudes práticas na nossa vida. Andar em retidão requer sacrifícios que a maioria das pessoas não deseja suportar. O caminho estreito, ele parece difícil. E por parecer difícil, muitas vezes as pessoas não querem enfrentá-lo. Escolher ser discípulo de Jesus parece ser algo difícil. Requer arrependimento, requer exercício de fé, requer abnegação, requer reconhecimento de que sem Deus nós nada somos, que nós somos pecadores que merecem condenação. E de fato, isso é difícil se nós não tivermos a graça de Deus sobre a nossa vida. O chamado de Jesus para mim e para você é para que nós escolhamos não pelas aparências das situações, não pela aparência daquilo que nós vivemos, não pela aparência daquilo que atrai os nossos olhos, atrai o nosso coração, mas que nós façamos escolhas pela verdade da palavra de Deus. Que pela verdade da palavra de Deus nós escolhamos entrar pela porta estreita, que nós escolhamos Jesus como Senhor da nossa vida. Ele quer ser Senhor da sua vida, Ele quer ser Senhor da minha vida. Há um reino glorioso à sua espera. Há uma vida sem dor à sua espera. Há uma cidade maravilhosa à sua espera.
E um dia nós vamos estar lá. Mas o que a Bíblia nos mostra é que nós podemos desfrutar das bênçãos deste reino aqui, neste mundo e neste tempo. E o que Jesus está mostrando é que Ele é a porta deste reino e que Ele está de braços abertos, esperando você escolher entrar pela sua porta. João 10:9, Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. A porta é Jesus. Não existe outro caminho. Nos versos seguintes, Jesus usa 2 outros exemplos de contraste para nos ensinar a fazer escolhas. Nós precisamos ter sabedoria na nossa vida para fazermos as escolhas certas, para escolhermos efetivamente aquilo que nos traz segurança, não nas coisas presentes, mas nas coisas do futuro, do porvir, do nosso futuro com Deus. Ele fala então da árvore boa e da árvore má. Ele fala da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Na época de Jesus, os fariseus que tinham a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus às pessoas, preocupavam-se em ser populares, benquistos pelas pessoas da comunidade, e por isso eles moldavam a palavra de Deus às necessidades das pessoas, aquilo que as pessoas queriam ouvir. Assim como na época de Jesus, hoje há pessoas que buscam justificativas religiosas para a sua vida, para o livre exercício da sua própria vontade, de uma vida totalmente descompromissada das verdades da palavra de Deus. E há também, nos nossos dias, os fariseus, que vão oferecer a essas pessoas a verdade que elas querem ouvir, pois isto os torna populares, bem aceitos, com muitas curtidas no Facebook. A Bíblia diz assim: pelos frutos os conhecereis. Jesus disse: toda árvore produz bons frutos, e toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Nós podemos e devemos fazer escolhas e devemos, por exemplo, escolher a quem nós damos ouvidos. E essa escolha sempre está ligada ao desejo do nosso coração. Se você está disposto a ouvir a verdade ou disposto a ouvir aquilo que lhe agrada, ou aquilo que se satisfaz a sua vida, talvez no momento em que você se sente acusado por alguma coisa que você fez. A Bíblia diz que nós devemos examinar o nosso coração e buscar descobrir aquilo que tem nos afastado de Deus. Mas muitas vezes o nosso desejo carnal nos impede de fazer isto porque nós não queremos mudar, ou porque nós não queremos, ou porque nós nos sentimos bem fazendo aquilo que estamos fazendo, ainda que aquilo contrarie a palavra de Deus, ainda que aquilo seja contrário ao que Deus deseja para a nossa vida, mas satisfaz a nossa carne, satisfaz a nossa necessidade. O apóstolo Pedro, ele traz um alerta em sua segunda carta, no capítulo 2, quando fala a respeito daqueles que enredavam as pessoas com falsos ensinos, mas de alguma forma satisfaziam a necessidade dessas pessoas, falando o que elas queriam ouvir. E ele diz assim no verso 17: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam em erro.
prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Na ânsia de terem a sua própria vontade justificada para que não se sentissem condenadas, as pessoas se tornam escravas da inverdade. E Jesus está trazendo para a nossa vida, como trouxe para a vida daqueles discípulos naquela época, a verdade da palavra de Deus. Ele contrasta muitas vezes os ensinos dos fariseus que mudavam a palavra de Deus, porque se eles entendiam que se eles pregassem a palavra de Deus como deveria pregar, como ela deveria ser pregada, as pessoas não iam ouvi-los, ou as pessoas não aceitariam, ou não os aceitariam. E Jesus estava dizendo, olha, nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos conhecer o que realmente Deus quer e tem para a nossa vida, o ensino que Deus deixou, a lei que Deus deixou para nós, para que nós sejamos vencedores em todas as coisas. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o profeta traz uma palavra de Deus ao povo de Israel, dizendo assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E Jesus, em João 8,32, ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A falta de conhecimento da palavra de Deus faz com que muitas vezes o homem perca a direção, perca o sentido da sua vida cristã. Não basta você dizer, não, eu creio em Deus, mas se o seu coração está longe de Deus, a sua boca fala do que não existe no seu coração. Você fala simplesmente por falar, você fala por uma atitude religiosa na sua vida. Você fala porque você precisa se sentir parte deste universo religioso, né, que faz com que a gente se sinta bem com isso. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A melhor maneira que nós temos de caminhar com Deus é conhecendo a palavra de Deus, discernindo a palavra de Deus. Mais adiante, lá em João 14, 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse antes, conhecereis a verdade. E depois ele diz, eu sou a verdade. Ele usa o exemplo da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia, para falar do homem prudente ou do homem sábio. A escolha do terreno espiritual sobre o qual você constrói a sua vida é um fator importante para todos nós. O que nós temos escolhido viver, ou como nós temos escolhido viver? Será que a nossa condição de vida com Deus é aquela que diz que, bom, algumas coisas da palavra de Deus servem para a nossa vida, mas a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, é um livro retrógrado, eu preciso adequar a nossa realidade, o mundo é outro, a vida é outra, os valores são outros, então você molda esses valores de acordo com a sua necessidade, dizendo que Deus falou essas coisas lá atrás, mas ele não tinha ideia do que nós viveríamos hoje. A palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e vai ser amanhã, ela não muda. São princípios que Deus estabeleceu, que nós precisamos entender que eles são válidos para a nossa vida hoje, como era no tempo de Jesus, como era no tempo de Abraão, como era no tempo de Moisés, é para nós. A palavra de Deus é uma só. Ela não muda em razão do tempo. Jesus aqui, ele está nos dizendo que Ele é a rocha, sobre o qual nós devemos
construir a nossa casa. Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus. Muitas pessoas reconhecem Jesus como o Filho de Deus. Muitas pessoas dizem amar a Deus, mas conhecer simplesmente não basta. Reconhecer Jesus como Filho de Deus não basta. Não basta você dizer que ama a Deus. No verso 26, Jesus diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. O que esse texto nos mostra e nos fala, queridos, é que a nossa vida cristã requer atitude em relação à palavra de Deus. Nos mostra que não é possível você seguir Jesus e a sua própria vontade. Nos mostra que não é possível você seguir Jesus e querer que a palavra de Deus se molde às suas necessidades. Não é possível seguir Jesus e achar que a Bíblia é um livro que deve ser apagado da nossa vida cristã, porque os tempos são outros e o que importa é que eu escolhi seguir Jesus. Não, queridos. A palavra de Deus é a palavra de Deus, escrita naquele tempo para aquelas pessoas e para nós hoje também. Mesmo aqueles, a Bíblia diz, né, Jesus deixa isso muito claro ali, né? Jesus declarou claramente que aquele que pratica a iniquidade, esse não entrará no reino dos céus. Então, mesmo aqueles que se dizem filhos de Deus, que fazem grandes coisas em nome de Jesus, mas que não seguem seus ensinos, Jesus disse assim: não entrarão no reino dos céus. Qual é a escolha que você tem feito na sua vida? Qual é o caminho que você tem procurado seguir? Qual é o desejo do teu coração no dia de hoje? Agradar a Deus ou agradar a si mesmo? Fazer a vontade de Deus ou fazer a sua própria vontade? Escolher o seu próprio caminho ou escolher o caminho de Deus? Meu conselho ou recomendação para você: escolha viver com o Senhor e para o Senhor. É o melhor que você tem para a sua vida e Deus vai te abençoar. Quando você decidir estar ao lado do Senhor em todo o tempo e fazer aquilo que agrada ao Senhor, você vai ver as bênçãos do Senhor vindo sobre a sua vida, em todas as suas áreas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos nesse momento celebrar a ceia do Senhor. Pegue aí então o pão e o cálice, nós vamos consagrar. Ceia é comunhão com Deus, né? A nossa celebração com o Senhor. Jesus disse: fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que nós fazemos isto, né? Nós partimos o pão, comemos o pão e tomamos o cálice, nós estamos lembrando a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é um evento maravilhoso na nossa vida. Um momento em que Jesus entregou a sua vida sem culpa ou pecado, para que a nossa vida fosse resgatada das nossas culpas e dos nossos pecados, para que nós pudéssemos viver um tempo novo, escolher viver um novo tempo com o Senhor. Nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, pegue o pão e o vinho, nós vamos orar ao mesmo tempo pelos dois e vamos consagrar e vamos participar da ceia do Senhor. Pai querido, nós consagramos, Senhor, estes elementos. O pão, Senhor, que representa o Teu corpo, e o cálice, ó Deus, que representa o Teu sangue vertido ali na cruz do Calvário, derramado por amor a mim
e por amor a todos aqueles, Senhor, que se colocam debaixo da Tua graça, Pai. Nós consagramos esses elementos e pedimos, ó Deus, que a Tua graça e o Teu amor nos alcancem. Queremos nos lembrar sempre, Senhor, fazer isto sempre em memória, Pai, da Tua morte na cruz do Calvário. Nos lembrarmos, Senhor, que através desse ato, o Senhor nos trouxe vida, o Senhor mudou a nossa história, tirou da nossa vida, Senhor, todo o peso de culpa e condenação que havia sobre a nossa vida por causa do pecado. Em Ti nós somos livres e podemos viver uma vida de liberdade, Senhor. Nós nos lembramos de Ti e celebramos este momento, Senhor, em nome de Jesus. Coma do pão. Aí na sua casa, faça isso. Pegue o seu cálice com o suco que representa o sangue de Jesus e beba. O sangue de uma nova vida, de uma nova aliança com o Senhor. Amém, queridos. Que você tenha sido abençoado nesta manhã, não somente pela palavra, mas por esse tempo também de comunhão com Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Tu és o dono de tudo, tudo é teu, tudo é por Ti, é para Ti. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é somente Tua, Deus. Nós te amamos, Senhor, mesmo durante tudo, Senhor, e quando tudo diz que não, é os Teus olhos que nos levam, Senhor, a lugares mais altos do que imaginamos, Deus. É o Teu amor que nos constrange, Senhor, e nos leva a um outro nível de graça. Senhor, nós Te queremos em nossa vida, Senhor. Porque basta apenas uma palavra Tua para que tudo se transforme. Basta apenas uma palavra Tua para que toda essa situação acabe. Basta apenas uma palavra Tua que tudo pode acontecer. E do nada, aonde não existe vida, haja vida. E aonde não existe luz, haja luz. E aonde não existe nada, possa haver um amor que constrange. E aonde é vazio, possa haver vida. E aonde está morto, aonde não tem mais saída, aonde não há mais esperança, ali é a Tua palavra. E se existe a Sua palavra, tudo pode se transformar. Obrigada, Senhor, porque naquele dia que o véu se rasgou, nós pudemos criar e nos achegar a Ti e ter um relacionamento contigo, Deus, que não somos merecedores dele. Mas, Senhor, obrigada por nos encher com este amor. Obrigada, Senhor. E é por isso que nós cantamos. E é para isso que nós louvamos. Dos céus Deus falou e o véu se rasgou. O invisível Deus revelou-se em Jesus. A imagem divinal, tão sobrenatural. O Verbo se encarnou e o reino revelou. Santo é o Senhor que a mim se revelou, e meu coração não pode se conter.
talvez você seja um daqueles que deixam a vida te levar, que andam atrás da boiada, que se sentem justificados pelo que todos fazem, sem sequer pensar que o caminho que você está trilhando tem te levado a uma vida de perdição. Talvez você tenha vivido até hoje uma vida apenas religiosa, que não precisa abrir mão dos seus valores e desejos carnais. Se você foi tocado por esta mensagem, você deseja que a sua vida tenha uma mudança, este é o momento de você fazer uma escolha. Jesus te convida a uma vida plena com Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E só Ele pode te levar ao Pai, só Ele pode te levar a Deus. Só através dele você pode ter a vida eterna com Deus. Então, onde você está, eu te convido a fazer esta oração comigo, repetindo essas palavras. Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu abro o meu coração para Ti e para a Tua palavra, para que os meus valores estejam fundamentados na Tua palavra. Eu escolho viver para Ti. Eu escolho viver com o Senhor ao meu lado. Eu quero ter comunhão plena contigo, Senhor, em todo o tempo. Peço que o Senhor habite o meu coração, que o Senhor seja o guia da minha vida, que o Teu Espírito Santo me conduza em cada passo, Pai, que eu preciso dar. E que o Senhor esteja sempre no meu coração e na minha mente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode fazer isso através das nossas redes sociais, que você vai ver aqui na parte de baixo da tela. Quiser nos mandar uma mensagem através do WhatsApp, se precisa de oração, pode fazer isto e nós certamente estaremos orando por você. Na próxima semana, nós estaremos aqui de novo, esperamos contar com você aí do outro lado, ouvindo mais da palavra de Deus, que eu tenho certeza vai fortalecer a tua vida. Até lá, Deus te abençoe.